Como trabalhar com um drop-down menu no Flutter. Se você ficou curioso, assista esse vídeo e aprenda como fazer isso na prática. Fala galera, beleza? No vídeo de hoje, nós vamos estudar como usar e também como customizar um drop-down menu no Flutter. Antes de começar a programar, não se esqueça de se inscrever no canal para novos vídeos de Flutter toda semana. Bom pessoal, então aqui nós temos uma página que está aberta aqui no nosso simulador e basicamente o que nós temos aqui é uma page chamada Drop Page e nós temos aqui um valor que vai ser o valor que nós vamos salvar a opção selecionada no drop-down menu. Nesse caso nós estamos chamando de Drop Value e aqui por conveniência eu estou usando o Value Notifier, mas você poderia usar qualquer sistema ali para atualizar o estado, você poderia usar setState, block, qualquer outra coisa. E nós temos aqui então um array com as opções que a gente vai colocar dentro do drop-down. Então nesse caso aqui seria um array de marcas, né, de carro, então Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, Tesla, entre outros que você queira trabalhar ali como opções do teu drop-down menu. Dentro então aqui do nosso método build é onde a gente vai trabalhar com o nosso drop-down menu. Então aqui dentro do nosso body, no center, nós vamos então trabalhar com o nosso drop-down menu. Como nós estamos trabalhando com o Value Notifier, nós precisamos então usar um Value Listenable Builder. Dentro do nosso Value Listenable Builder, nós vamos basicamente aqui fazer um return então do nosso drop-down button. E aí reparem que ele obrigatoriamente vai pedir aqui as propriedades itens, que seriam os itens de menu que você vai exibir, e ele pede uma função de onChange, ou seja, quando você selecionar um determinado item no drop-down, ele vai sempre executar essa função de onChange, justamente para você poder alterar ou fazer alguma coisa com esse valor, beleza? Então eu vou apagar aqui por enquanto, e agora a gente vai começar a trabalhar então com esses dados. Então primeiro, qual é a customização que a gente já vai fazer? Então primeiro, pessoal, é o hint, ou seja, qual o texto que você vai exibir dentro do drop-down menu. Por exemplo, né, aquele texto padrão, selecione a opção. Então aqui basicamente a gente pode passar um const text e dentro desse text a gente pode colocar, por exemplo, escolha a marca. Então vai ser como se fosse um placeholder dentro do nosso drop-down button. E aqui também, pessoal, se vocês quiserem, a gente pode tipar então para saber qual o valor que a gente está trabalhando. Então se é uma string, se é um integer, né, ou outros dados. Bom, na sequência a gente vai ter o value. Então é o valor que vai aparecer no drop-down quando uma opção for selecionada. Então para isso a gente vai fazer aqui uma condição, né? Então a gente vai usar o operador ternário. Então se o valor do nosso Value Listenable Builder, né, que está aqui o valor, então se o valor is empty, então o value ele vai ser null, certo? Caso contrário, a gente vai mostrar então o próprio value nesse campo, beleza? Por que é importante fazer essa configuração? Porque ou o drop-down menu ele vai funcionar com um hint, ou ele vai mostrar o valor. Então ele não vai mostrar as duas opções ao mesmo tempo. Então se o valor não tiver, se o valor não for vazio, ou seja, se for uma string vazia, ele vai mostrar o valor, senão ele vai mostrar o hint, beleza? Bom, uma terceira opção que a gente precisa trabalhar então é a função onChanged, que ele diz aqui que é obrigatória. Então para cada mudança que eu fizer aqui dentro do meu drop-down, ele vai me retornar então uma opção, ou seja, vamos até trocar aqui por escolha. Então a escolha que o usuário ele fez. Então essa função aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o nosso dropValue.value e a gente vai alterar então com a escolha.toString. Beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui quando trocar o valor. Então a gente recebe o valor escolhido e a gente altera então aqui o nosso Value Notifier. E na sequência então a gente tem os itens, né? E reparem que esses itens aqui vão ser uma lista, né? Um array. Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai acessar o nosso drop opções, tá? Que são aqui as opções, né, do nosso drop-down, e a gente vai utilizar aqui um mapa, né, um map. E para cada map desse, a gente vai ter então uma opção. E dentro dessa opção, o que a gente vai retornar então? A gente vai retornar um drop-down menu item. E dentro do item aqui, então, a gente vai começar a trabalhar com as propriedades
tá, que vão ser aqui necessárias para esse menu. Então a primeira delas é o Child, que é o que a gente quer mostrar de fato aqui dentro do nosso menu. Então basicamente a gente vai usar aqui um text, e aqui a gente vai passar a opção, que pode ser vamos colocar aqui só um OP. E o que mais que a gente pode ter aqui? O value, que vai ser então o valor quando o usuário selecionar. Então esse valor também vai ser OP. Então quando o usuário selecionar essa opção, OP, ele vai chamar, o Flutter vai chamar então a função onChanged, e com isso a gente vai alterar o valor que está salvo do nosso dropdown. Bom, por que ele está reclamando aqui? Porque a gente precisa retornar então uma lista. Então aqui basicamente no final a gente precisa fazer aqui um toList para ele fazer aqui corretamente a nossa opção. Então aqui eu já vou salvar. Então vejam que ele já colocou no centro da tela para nós então o drop-down menu. Então está aparecendo o placeholder, que é o nosso hint. Então quando eu clicar, ele vai aparecer então todas as opções aqui que a gente colocou no menu. Então reparem que se eu escolher, por exemplo, a Ferrari, ele vai chamar o onChanged, que vai mudar o dropValue.value com a escolha aqui da string correta, e ele sempre aqui vai mudar aqui o valor dos carros, né, corretamente aqui a partir da seleção do usuário, ou seja, a seleção dentro de um drop-down menu item. Agora, pessoal, a segunda parte do vídeo é para a gente fazer então a customização desse campo. Então aqui para a gente alterar o tamanho, para a gente alterar cores, bordas e assim por diante. Então, existe uma infinidade de propriedades que vocês podem explorar depois como exercício. Tentar mudar, né, essas propriedades para ver como elas funcionam. Então, a primeira que eu quero mostrar para vocês aqui vai ser o icon. Então, a gente pode alterar esse ícone de seta aqui para qualquer outro ícone que a gente queira. Então, por exemplo, a gente pode usar aqui uma const icons, icon, e aqui um icons ponto, e aqui tem o drive eta. Então, vejam que agora o ícone que ele vai ficar aqui vai ser o ícone de carro. Uma outra coisa que a gente pode fazer nesse drop-down menu button é aqui também utilizar um size de box, né, para deixar o campo maior. Então aqui a gente vai encapsular com um size de box, aqui a gente vai colocar um tamanho, por exemplo, 280. E aqui, pessoal, a gente precisa usar uma outra propriedade no drop-down menu, que é o isExpanded. E aqui a gente vai marcar como true para ele expandir, né, dentro do container aqui, que seria o nosso size de box. Então reparem que agora o nosso drop-down ele já ficou maior aqui com o tamanho de 280 que nós especificamos. Bom, agora vocês podem estar me perguntando como que eu altero essas bordas aqui, né, essa linha, né, esse underline que tem dentro do campo. Então para isso, pessoal, a gente pode substituir o drop-down button por um drop-down button form field, que é basicamente então como se fosse um campo de texto mais do tipo drop-down. E aí por que a gente vai fazer isso? Porque aí a gente ganha então aquela propriedade que todo text form tem, que vocês já conhecem, que é o decoration. E aí aqui para o decoration a gente pode usar então um input decoration, e dentro do input decoration vocês podem alterar uma série de propriedades. Então como vocês podem ver, olha, eu tenho uma série de propriedades relacionado, por exemplo, à cor do erro, posicionamento do hint, posicionamento do erro, cor de foco, a posição da label, enfim, tá? Vocês têm uma infinidade de coisas que vocês podem fazer. Então, por exemplo, aqui a gente pode trabalhar e definir uma label para ficar em cima do campo. Essa label aqui a gente pode fazer um text, e dentro desse text a gente pode colocar, por exemplo, a marca, certo? Seria um exemplo aqui do que a gente pode fazer no input decoration. Uma outra coisa que a gente pode fazer é definir uma borda, né? Então, a gente pode substituir a borda por exemplo, um outline input border. E aqui dentro do outline input border, a gente pode especificar o border radius. Então, aqui a gente pode fazer aquela borda circular tradicional, né? Então, border radius ponto circular, e aqui a gente pode passar, por exemplo, uma borda de 6. Né? Então, vejam que agora o campo ele já ficou completamente diferente. Né? Então reparem que ele ficou agora com a label marca, e ele ficou também agora com as bordas aqui totalmente arredondadas, e o ícone também a gente alterou aqui para o ícone de carro. Como eu falei para vocês, existe uma série de outras propriedades que vocês podem customizar e trabalhar dentro do drop-down. Desde a cor das bordas, a cor do background, as informações de erro, as validações que você pode fazer se o usuário não selecionou, ou se ele selecionou,
né, algum tipo de informação ali que não deve ser selecionada baseada em outro valor do teu formulário. Então tudo isso você pode trabalhar nessas propriedades que vão ter dentro do drop-down button e também do drop-down form field. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para impulsionar o canal aqui no YouTube e também se inscreva aqui no canal para ter acesso a vídeos de Flutter toda semana. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais!